Bom dia a todos. Mais uma pílula de conhecimento, Diabetando com Alê. De segunda a sexta-feira, a gente faz esse bate-papo logo pela manhã, mais ou menos 7h15 da manhã, 7h20, quando a gente traz uma pitada de conhecimento em cima das dúvidas de vocês, em cima dos medos de vocês, e a gente busca aqui na literatura, nos sites, das entidades, nos livros, enfim, uma resposta um pouco mais técnica, e depois a gente traz a tradução disso para a prática do dia a dia, né? Trazendo a oportunidade dos meus 37 anos aí de vida com diabetes e conhecimento, tentando aí desmistificar e facilitar de alguma forma os entendimentos para cada um. Vamos. Bom dia, Mônica, bom dia, Divandete, bom dia, Delmira, e assim o povo vai chegando para a gente poder começar. Hoje o tema é polêmico, conforme eu anunciei ontem. Eu acredito que existe assim polêmica, e eu acho que muito do que a gente vai tratar hoje é a forma como as pessoas, né, enxergam, né, como elas se posicionam principalmente, né, como elas escolhem, na verdade, se posicionar. Acho que parte muito disso, mas acho que é um tema bem discutível, e eu vou trazer aqui um ponto de vista, e eu espero que vocês não entendam que eu não, longe de eu querer ter razão sobre o tema, mas esse é o meu ponto de vista, é assim que eu enxergo meus 37 anos de vida com diabetes e de todos os meus amigos, né, que cresceram aí comigo nesse mundo, né? Andrigo Beber, enfim, Melissa, que mais? Juliana, Vanessa, Renata, Caio, Hamilton, tá uma pancada de gente que cresceu junto aí no mundo do diabetes, né? Fui o tio monitor da maioria deles. Alguns acabaram sendo monitores comigo na temporada para as crianças com diabetes, e eu não tenho a menor dúvida de que eles compartilham a minha opinião. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre discriminação, né? Preconceitos, né? O que na verdade da onde surge na verdade o preconceito, né? Ele é o que o nome diz mesmo, é um preconceito. A pessoa simplesmente ela não entende, ela não compreende, logo ela tem medo. Se ela tem medo, ela meio que repele, né? E eu quero ler um pouquinho do que está escrito aqui, né? Eu estou tirando direto de um site que eu pesquisei aqui, e ele fala assim que discriminação, na maioria dos casos, você não é obrigado a revelar a sua condição médica, nem mesmo enquanto procura um emprego. É simplesmente na sua conta e de mais ninguém. É simplesmente da sua conta e de mais ninguém. Mas no longo prazo você pode estar preocupado que sua doença poderá afetar a forma como os outros irão olhar para você em um contexto profissional. Talvez eles ficarão menos propensos a confiar-lhe atribuições de alto estresse ou trabalhos de maiores prioridades. Infelizmente, não podemos controlar a forma como todos se comportam em relação a nós, mas podemos controlar a forma como nos comportamos em relação a eles. Uma vez no cargo, se você precisar de algum tipo de acomodação razoável para o seu diabetes, não tenha medo de pedir. A lei exige que os empregadores o ajudem. Encontre um jeito de falar pessoalmente com seus colegas de trabalho sobre isso de uma forma discreta e sem dramas, que irá obter bons resultados. Afinal, se você pode lidar com essa doença desafiadora dia a dia, na verdade, isso qualifica tomar decisões maiores e mais importantes. Você está pensando decisões importantes o tempo todo. Nos demais lugares, ocasionalmente, pode haver pessoas que olham para você de forma estranha. Afinal, não é todo dia que elas veem alguém injetando-se com uma seringa ou picando o dedo. Mais uma vez, você tem o poder para lidar com essa situação. Tome atitudes o menos dramáticas quanto possível e siga em frente. Você não pode controlar as outras pessoas e o que elas pensam sobre você, mas você pode controlar a sua doença, o que é seu trabalho mais importante.
Vamos, vamos separar um pouquinho as coisas, né? Como eu disse, o preconceito ele nasce de uma média, né, de percepção ou do medo do desconhecido, né? As pessoas elas não sabem o que é, elas não entendem, elas só entendem que é sim ou não, que é sério ou não é sério. E o grande fato, o que realmente acontece na vida do mundo do diabetes, é que a maioria das pessoas com diabetes utiliza do diabetes como uma belíssima de uma muleta em muitas situações. E isso é muito ruim, né? Para todos nós que somos diabéticos, isso acaba se tornando um problema. Por quê? Porque a visão média das pessoas que estão no entorno dessa pessoa é de que ela tem limitações e restrições. Por quê? Porque ela não consegue controlar a glicemia, logo ela tem crises de hiperglicemia e de hipoglicemia constantes, logo atrapalha no desempenho profissional, no desempenho escolar, e as pessoas começam a entender que isso é a realidade, né? E simplesmente é a falta de conhecimento da própria pessoa com diabetes que causa essa percepção. Sendo bastante transparente, de fato eu nunca informei numa pré-entrada num emprego que eu tenho diabetes, mas também eu não posso dizer de forma alguma que eu tive ou senti qualquer tipo de preconceito durante os meus 37 anos de diabetes. Eu não consegui sentir essa situação. Eu não consegui perceber pessoas olhando para mim diferente. Até porque eu levo em base uma outra situação que eu também acho importante tá dentro desse assunto, né? É o fato das pontas de dedo e das insulinas, né? Eu acredito que a gente tem o nosso direito e a gente tem até um lugar onde a gente pode ir antes de invadir o espaço do outro. Tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de agulha, né? E medo, fobia. Quando eu falo de medo, é fobia. Isso é normal, né? Tem muita gente que tem muito medo. Tem gente que passa mal quando vê sangue. E tem tudo isso em jogo, né? Quando a gente sai no dia a dia para lidar com as pessoas. E eu sempre prego que a gente tem que se cuidar da melhor forma. Num momento de necessidade, é fato, não vai ser diferente. Você vai se picar na frente das pessoas, você vai tomar insulina na frente das pessoas. No momento de necessidade, que você não tem a opção. Agora, no momento que você tem a opção, eu costumo pregar que vá até o lugar reservado, vá até um ambiente onde você não vai expor outras pessoas a presenciar uma situação que para elas não vai ser confortável. Quando você faz isso, você cuida de você da melhor forma, você também se sente bem, não só do fato de se cuidar bem, mas também de se preocupar com o próximo, de não fazer um impacto ruim por um trauma que ela tenha. Tudo isso gira em torno da construção do pré-conceito ou da sensação de pré-conceito, né, que as pessoas têm. Quando você recebe um olhar estranho porque você está se picando, a pessoa não faz ideia do que é aquilo. Essa é a realidade. A maior parte das pessoas nem entende o que é o diabetes, nem o que é necessário para fazer funcionar. Elas têm uma vaga ideia porque elas ouviram falar de alguém que teve, que perdeu a perna, que ficou cego, que não sei o que não sei o que lá. Logo, gera-se um monte de histórias que não são verdade, que é simples falta de entendimento e conhecimento, e que a gente, donos da informação, temos total condição de mudar. Total condição de mudar. Existe preconceito? Eu acredito que exista. Eu não vou dizer que não exista. Mas ele depende muito mais da sua atitude do que necessariamente da reação das pessoas que estão no seu entorno. Quando você age de forma natural diante do cenário que você vivencia, isso baseado em conhecimento, em capacidade de entender o diabetes, de autocontrolar, de reorganizar a sua glicemia a fim de você não ter hiperglicemias ou hipoglicemias durante seu dia, que isso não impacte, que você possa ser como o Caio Caliseu, neurocirurgião, passa horas em cirurgia e o diabetes não é um problema. Para que você possa ser Andrigo Beber, praticante de Ironman, que passa horas correndo, nadando e pedalando e que o diabetes não é um problema. Se você aprender a lidar com o diabetes da forma como você pode, não vai existir preconceito, tá certo? Pode existir falta de conhecimento, né? O que foi, amor? Vai existir admiração. Durante as minhas passagens profissionais,
eu nunca comuniquei na entrada o meu diabetes, a não ser no meu na minha primeira oportunidade, que foi no Roche, onde a linha onde eu trabalhei na Roche era a linha de diabetes de monitor de glicemia, que é conhecido hoje como Accu-Chek, né? Isso em 2000. Deixa eu pensar. É lá para os anos 2000 mesmo, 2000, 2001, acho que alguma coisa assim, 2001. Quando isso aconteceu, eu estava indo para uma linha onde o diabetes era, na verdade, um benefício, porque eu falaria com propriedade do meu produto. Porque tirando isso, ele é um problema só meu. Né? Ele é um problema só meu. Então, nunca mais isso foi destacado durante um processo de acesso, mas também não foi escondido de forma alguma. Né? Todas as pessoas com as quais eu convivi, eu tive a oportunidade de explicar para elas de verdade o que era o diabetes. No começo elas se surpreendiam. Nossa, mas você pode comer isso? Aí eu fazia toda a explicação do porquê que eu posso. Né? Por que é assim? Na verdade, as pessoas, os próprios diabéticos, têm preconceito quanto a eles mesmos, porque eles desconhecem. Né? Lembra, o preconceito nasce do desconhecimento, certo? Ou do medo mesmo da situação, da fobia, e aí vai nascendo, e da dificuldade de entender por que a pessoa precisa disso, precisa daquilo. E quando a gente se organiza, isso não existe, simplesmente não existe. Você é como qualquer outra pessoa, você vai almoçar com os amigos como qualquer outra pessoa, você desempenha suas funções como qualquer outra pessoa, mas depende do seu conhecimento, né? Quando você desenvolve ele, nada mais vai te atacar, nada mais vai te infligir medo ou preocupação. Porque não pelo diabetes, pelo menos, né? Você vai ter isso tudo por conta de outras coisas, né? Porque a vida é um desafio, né? Mas o diabetes não precisa ser um, tá bom? Preconceito vai existir. Se você for procurar por ele, você vai encontrar. Agora, se você tomar conta da situação, se você dominar o seu controle glicêmico, se você não expor as outras pessoas a uma coisa que não é delas, a um problema que não é delas, isso não vai ser um problema para você. Tá certo? Essa foi a pílula de conhecimento de hoje. Se você gostou do que a gente falou aqui um pouquinho hoje, compartilhe o conteúdo, né, para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas e aí aumentar o nosso exército do conhecimento sobre diabetes, porque você faz parte dessa... Você tem também, como eu tenho, a responsabilidade de compartilhar o seu conhecimento, porque é isso que vai mudar o nosso entorno, é isso que vai fazer com que a gente viva cercado de pessoas com um real entendimento sobre o que é ter diabetes. Para que o diabetes deixe de sofrer preconceitos, pelo desconhecimento de outras pessoas que realmente não sabem o que é, porque os próprios diabéticos não sabem nem como explicar. Tá certo? Distribua esse conhecimento. Aliás, distribua sempre os conhecimentos que a gente distribui aqui para vocês no Diabetando. Pílula de conhecimento, Diabetando com a Lê, acontece de segunda a sexta-feira, em torno das 7h15 da manhã, todos os dias pelo Instagram. Obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo e bom dia a todos.